Baixe a tua cabeça, feche teus olhos, vamos orar para que a gente possa iniciar. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome. Senhor, estamos na tua casa hoje para ouvir a tua voz, a tua palavra, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, a tua palavra que discerne juntas e medulas, espírito e alma, a tua palavra que liberta, a tua palavra que transforma as nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo fale conosco, que hoje nós possamos ouvir a tua voz e ser transformados pelo teu poder, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Gente, último domingo do ano. Quantos tiveram um ano de muitas batalhas aqui? Quantos tiveram? Quem teve batalha? Levanta a mão aí. Quem não teve, vem aqui e ora por mim no final, que eu estou precisando ter essa vida que você teve aí. Quem teve muitos desafios. Quem está terminando o ano feliz, todas as suas metas foram alcançadas aí. Dá um aplauso para Jesus, quem teve. E talvez você não tenha conseguido conquistar tudo aquilo que planejou. E essa palavra também é para você, amém? Eu quero falar com você hoje sobre o ambiente do poder de Deus. Fala comigo, ambiente do poder de Deus. Quem acredita que existe um ambiente adequado para a manifestação do poder de Deus? Quantos creem nisso aqui? Deus é onipotente, Ele faz o que Ele quer, Ele é poderoso para intervir em diversas situações, mas eu tenho entendido, à luz da palavra de Deus, que existem ambientes que precisam ser gerados para que Deus manifeste o poder dele. Quantos querem em 2025 ter um ano que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida? Quantos querem ter um ano que o poder de Deus vai manifestar no teu casamento, na tua vida, nos teus filhos, na tua empresa, nos seus negócios, na tua vida emocional? Quantos esperam isso? Quantos vão iniciar esse ano com essa expectativa aí? Olha para a pessoa do seu lado com muito respeito, coloca a mão no ombro dela e diga assim: no ano de 2025, o poder de Deus vai se manifestar na tua vida. Se você crê, dá um glória a Deus aí, irmão. Eu creio, eu estou indo para esse ano com muita expectativa. Amém? Quem tem expectativa desse ano aí? Deixa eu liberar só esse bloqueio de tela aqui, gente, que senão vai fechar no meio da palavra aqui. Vamos lá. Eu quero começar com a palavra de Deus, amém, gente? Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Eu quero compartilhar com você um contexto bíblico em que um homem constrói um ambiente para que o poder de Deus se manifeste na família dele. Esse homem se chama Jairo. Talvez você já tenha ouvido esse texto muitas vezes, tenha lido, em que Jesus cura a filha de Jairo. Na verdade, Jesus ressuscita a filha de Jairo, que havia morrido por conta de uma enfermidade. E o texto inicia-se assim, Marcos 5, 21. Acompanha comigo no telão, se você tiver sem Bíblia aí. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Verso 24. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Dá uma pausa aqui. Esse texto mostra Jairo, um dos principais da sinagoga. Jairo era crente. Jairo era servo de Deus. Era um dos principais na sinagoga. Seria um pastor, um bispo. Alguém que, assim como você, cria em Deus, cria no poder de Deus, e também enfrentou um problema.
Fala para o teu irmão assim, crente também tem batalha. Fala assim, crente precisa do poder de Deus. Crente vivencia momentos que precisamos de milagres, sim ou não, igreja? Sim ou não? Quem está esperando um grande milagre na tua vida em 2025 aí? Quem está esperando? Levanta suas mãos e fala, Senhor, manifesta o teu poder na minha vida. A Bíblia diz que Jairo, que tinha uma filha enferma em casa, com uma doença que não tinha cura, provavelmente já tinha tentado com todos os médicos, com toda a ciência da época, com todos os medicamentos da época. Ele era alguém instruído, senão não seria um dos principais da sinagoga. Só que não funcionou. Quando nós muitas vezes precisamos da manifestação do poder de Deus? Quando as coisas saem do natural e vão para o sobrenatural. Quando muitas vezes o homem não pode fazer nada, quando tem uma sentença ruim, quando tem um laudo ruim, um diagnóstico ruim, ou quando a vida financeira, a empresa, os negócios estão tendendo à falência, nós nos deparamos com situações em que nós nos sentimos impotentes para resolver aquilo. Quantos já viveram, ou esse ano viveram uma situação como essa? Quantos? Meu irmão, a gente está na caminhada, na jornada da vida, na caminhada da fé, e a vida muitas vezes é injusta, a vida muitas vezes nos prega peças, a vida muitas vezes nos coloca diante de situações que nós nada podemos fazer na forma humana, na nossa capacidade humana, é ou não é? E essa é a hora que a manifestação do poder de Deus se torna essencial. E a Bíblia diz que Jairo recorreu a Cristo porque ele precisava de algo sobrenatural. O primeiro ponto dessa palavra que eu quero compartilhar com você é que Jairo precisava criar um ambiente para que o poder de Deus se manifestasse na saúde na vida dele, na casa dele, na família dele. Naquele caso era uma enfermidade. Mas talvez você precise hoje da manifestação do poder de Deus para a reconciliação na sua casa. Eu me lembro de alguns anos que atrás um bilionário, empresário bilionário, famosíssimo no Brasil, estava vivendo um conflito na casa dele, com o filho dele, o filho tendo vários surtos, o filho viciado em drogas, o filho quebrando tudo dentro de casa, o filho trazendo problemas. E ele não tinha mais o que fazer, ele já tinha recorrido a médicos, a psiquiatras, a psicólogos, ele já tinha tentado conversar com o filho. De repente ele manda esse menino lá para a igreja da Ceilândia, Bispo Francisco. Para nós cuidarmos dele, mandar ele para revisão de vidas, assistir esse menino. Ele ficou na casa do pastor Diego Corte. Foi até engraçado, né? Porque eu me lembro que esse menino chegou na casa do Diego, o Diego comprou o café da manhã. Diego é pastor nosso, hoje está morando em São Paulo, meu amigo. Eu me lembro que esse menino chegou lá, na casa do Diego, ficou olhando para a caixa de leite assim. O que é isso? Aí o Diego falou, é leite. Ah, vem assim na caixa? Nunca tinha visto uma caixa de leite na casa dele, né? Ele era um menino que vivia um nível de vida onde muitos de nós não conseguimos nem imaginar. Riquíssimo, extremamente próspero. Dono de, os pais, a família, donas das maiores empresas do Brasil. Mas as condições, a prosperidade financeira, aquilo que a família tinha, não era suficiente para resolver aquele problema. Precisava-se da manifestação do poder de Deus. E esse menino foi para lá, nós cuidamos dele, ele foi por revisão de vidas, ele passou por uma quebra de maldições, ele teve experiências poderosas com Deus e foi transformado pelo poder de Deus. Aceitou Jesus, se batizou, voltou para casa outro homem, está casado, tem filhos, tem sido uma das pessoas que tem trabalhado com o pai. Aquele que trazia problemas começou a ser parte das soluções, porque o poder de Deus se manifestou na vida dele. Quando o poder de Deus se manifesta na vida, na família de um homem, aquilo que é problema começa a conhecer soluções sobrenaturais.
Fala para o teu irmão, vai ter solução sobrenatural quando o poder de Deus se manifestar na tua vida. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Jairo e teve compaixão. Jesus teve misericórdia dele. Primeiro ponto da vida de um homem, de uma mulher, que Jairo nos ensina aqui, é que a manifestação do poder de Deus, ela só acontece quando nós temos uma conexão com Deus. Faz assim, entrelaça seus dedos, fala assim comigo, conexão. Para que o poder de Deus se manifeste na minha vida, eu preciso estar conectado com Ele. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Meu irmão, eu decidi, falou, Senhor, no ano de 2025, eu quero estar conectado com o Senhor como nunca. Como nunca. Eu falei, eu quero viver algo novo. Até compartilhando com vocês, eu não estou dizendo isso para mim sobre a EBC ou por nada, porque foi uma experiência muito difícil para mim, mas foi maravilhoso. Nós entramos os 21 dias no jejum das colheitas, quantos estavam em jejum conosco, como Sara Nossa Terra, fizemos 21 dias de jejum. No final desses 21 dias, a última semana, os últimos 7 dias, eu falei para minha esposa, eu quero fazer um jejum que eu nunca fiz na minha vida. Eu quero ficar 7 dias de jejum só na água. Eu quero, meu irmão, viver algo novo, uma experiência nova com Deus. Eu quero mergulhar em Deus. Eu quero vinho novo sendo derramado sobre a minha cabeça. Eu quero, meu irmão, eu quase morri, mas estou bem. Brincadeira, não quase morri não, sofri. Mas lá para o 3º dia, a gente vai se adaptando. Talvez o bispo tenha feito muito mais do que isso. Para mim isso foi um desafio muito grande. Eu sou pesado, eu treino bastante. E aí você tem uma demanda de energia maior. Eu perdi ao longo desse jejum 12 quilos. Na última semana deve ter sido uns 7. Não estou mandando ninguém fazer isso não, tá, gente? Não faça isso se você não tiver orientação médica, se você não estudar sobre o assunto. Eu li, eu estudei, eu pesquisei, eu me preparei para isso, tá? Mas eu fiz isso porque eu falei, Senhor, eu quero viver algo novo, jejum, algo bíblico. A Bíblia fala de homens que fizeram jejum muito mais intensos que esses. E esses homens eram homens extremamente conectados com Deus. Na nossa igreja nós temos bispos, profetas, apóstolos. Nosso apóstolo são pessoas que nos ensinam a ser homens e mulheres conectados com Deus. E quanto mais conectado com Deus, mais você abre a porta, mais Deus abre a porta do céu, mais Deus se manifesta na sua vida, mais o poder de Deus está propício a acontecer e se manifestar na tua vida. Eu falei, eu quero ser conectado com Deus. Jairo correu e se conectou com Deus. Falou, meu irmão, eu não posso solucionar, mas eu sei quem pode. Jesus, eu vou correr para Ele. A Bíblia fala que ele veio, correu e se prostrou e se ajoelhou. Depois ele falou, eu preciso me conectar com quem resolve meu problema. Deus é poderoso para resolver os nossos problemas. Alguns conflitos Ele manda para a gente crescer, né? Alguns conflitos Ele permite que a gente passe para resolver a gente. Mas existem batalhas que quando nós nos conectarmos com Deus, elas serão vencidas. Em 2025 eu declaro isso como um profeta de Deus na tua vida. Vai ser o ano da tua conexão com Deus. Vai ser o ano que o poder de Deus vai se manifestar na tua vida. Vai ser o ano que os céus estarão abertos e você vai ter experiências poderosas, sobrenaturais com Deus. E você vai viver grandes milagres em nome de Jesus. O texto continua dizendo o seguinte: Jairo se conectou com a fonte. E a gente se conecta com a fonte quando nós nos rendemos. A conexão com Deus é fruto da rendição. Quando a gente é soberbo, arrogante, orgulhoso, o pastor Jean falou um pouco aqui, eu vou entrar nesse ponto. Quando a gente está desconectado com Deus, nós ao invés de nos rendermos, nós murmuramos, reclamamos, nós achamos que Deus deveria fazer de outro jeito, nós culpamos Deus, e ao invés de nos conectarmos com Ele, nós nos afastamos dEle. Esse é o ano que Deus está te chamando para viver rendido na presença dEle. Esse ano Deus está te chamando para reconhecer que Ele é a tua fonte. Deus é a sua fonte. Deus é a nossa fonte. Aprenda a viver uma vida rendido aos pés do Senhor. Segundo ponto que já demonstra que a Bíblia fala que ele suplicou, meu irmão. O versículo diz que ele correu, se prostrou
se humilhou e falou, a Bíblia fala que ele suplicou, ele clamou, meu irmão, com a sua alma desesperada, aflita. Nós temos que aprender que a nossa postura diante de Deus, para manifestar o poder de Deus, não é abrir a nossa boca para reclamar, não é abrir os nossos lábios para declarar que aquilo está ruim. Hoje, de manhã, eu estou na casa da minha sogra, e aí eu cheguei, acordei de manhã, fui preparar as coisas para vir, me preparar para o culto, aí meu filho está lá, meu sobrinho também, e eu fui na padaria comprar um pão, café da manhã para eles, algumas coisas que a minha sogra pediu, e voltei para casa. Mas quando eu cheguei lá, eu encontrei um rapaz que tinha sido um líder na igreja dos meus pais há muitos anos atrás, e hoje não está mais na igreja, está longe de Deus. E esse rapaz, o pai dele era empresário, o pai dele faleceu, deixou muitos bens para ele, para a família, e ele estava sentado lá, eu falei, ei cara, bom te ver, dei um abraço nele. Aí ele, falei, perguntei para ele assim, qual é a boa? Aí ele me respondeu assim, boa, não tem boa não, estou aqui trabalhando, até 5 horas da tarde. Dentre os negócios que o pai deixou para ele, deixou uma área que é um campo de futebol, que ele aluga o campo de futebol. Ele estava reclamando porque ele tem um campo de futebol, que ele aluga, que ele está ganhando dinheiro, que o pai deixou para ele, que ele não fez nada para construir aquilo, está dando dinheiro para ele está reclamando que ele está trabalhando no domingo. Aí eu olhei para ele assim, eu não falei nada. Se fosse, ainda estivesse na igreja, estivesse naquele lugar, eu olhei para ele, eu falei, eu vou compartilhar isso hoje na palavra, estou contando para vocês. Tem gente que é tão habituada a reclamar, que se esqueceu de agradecer pelas coisas boas que Deus fez, faz e ainda há de fazer. O coração grato é diferente do coração ingrato, né? Quando você entende que a murmuração não produz nada na sua vida, você entra na súplica. Mas eu vou falar de murmuração mais à frente. Fala comigo, conexão com Deus. Súplica. Que neste ano, quando você enfrentar grandes batalhas, você esteja conectado com Deus, mas também aprenda a dobrar o teu joelho e suplicar para aquele que pode te responder de verdade. Terceiro ponto, eu vou continuar o texto para entrar nele. Projeta para mim o versículo 35. É interessante que quando Jesus sai desse momento que Jairo se prostra e vai para o caminho da casa de Jairo, é exatamente o contexto em que aquela mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, né? O texto cita isso, mas eu não vou entrar nesse texto. Mas esse texto também mostra uma mulher que talvez estivesse no mesmo ambiente de vários doentes, várias pessoas comprimindo, tocando Jesus, encostando nele, mas ela vem por baixo e toca na orla das vestes. Parecia que o ambiente era o mesmo para todo mundo. Mas teve uma mulher que só tocou na orla da veste e foi curada. O ambiente externo era o mesmo ali para todo mundo, mas dentro dela havia um ambiente diferente. Tem ambientes que manifestam o poder de Deus, quando aqui dentro existe fé. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai viver um tempo onde você vai ser cheio de fé. Essa palavra que está sendo ministrada hoje está gerando fé no teu coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Recebe fé para enfrentar os teus desafios de uma forma diferente, em nome de Jesus. Versículo 35 diz o seguinte: falava ele ainda, quando chegaram duas da casa do chefe da sinagoga, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, presta muita atenção nisso, olha para esse texto: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Terceiro ponto hoje, essa palavra do ambiente. Lembra, eu estou falando com você sobre o ambiente do poder de Deus. Eu quero compartilhar com você aquilo que a palavra nos ensina sobre construir um ambiente
que atrai a manifestação do poder de Deus. Tem gente, irmão, que repele a manifestação do poder de Deus. E nós vamos aprender hoje com a palavra, sermos pessoas que constroem ambientes e atraem a manifestação do poder de Deus. Você vai atrair a manifestação do poder de Deus para a tua vida. Você vai atrair a manifestação do poder de Deus para a tua família. Você vai atrair a manifestação do poder de Deus para as tuas empresas, para os teus negócios. Você viverá um ano diferente se você aprender esses princípios da palavra de Deus. Próximo ponto que eu quero falar com você, bota a mão nos seus ouvidos e diga assim: ouvir as vozes corretas. Jairo se depara com um momento em que ele escuta duas vozes extremamente diferentes, extremamente opostas, extremamente distintas. Fala comigo assim: para cada escolha, há uma renúncia. Alguns da sinagoga, outros crentes até, né? Tem uns crentes que são meio endemoniados. Desculpa eu falar isso aqui. Precisa de libertação. Pode falar isso, gente, aqui? O que me afasta de Deus não é de Deus. O que contraria a voz de Deus na minha vida não vem de Deus. Sim ou não? Jairo teve duas vozes. Primeiro vieram alguns da sinagoga e falaram assim: Jairo, tua filha já morreu. Quem é que é pai ou mãe? Quem tem filhos? Meu irmão, imagine o efeito dessa voz, dessas palavras na alma daquele homem. Tua filha já morreu. Chegou um decreto, chegou uma sentença, chegou um laudo de morte. Tua filha já morreu. Por que incomodas o mestre? Essa voz dizia o seguinte: já era, perdeu, não tem mais chance, acabaram as expectativas, não tem mais o que fazer. Você está aqui falando com esse homem, com o mestre, à toa, isso é em vão. A situação não vai mudar mais. O caso está perdido. A empresa faliu. O casamento acabou. A escravidão do vício não tem jeito. A mudança de vida é impossível. A porta fechou. Não tem mais possibilidade de mudar. Alguém estava querendo convencer ele que o que ele pleiteava era impossível. Só que eles se esqueceram que para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Levanta suas duas mãos para o céu se você quer isso e fala assim: eu creio que para o meu Deus não há impossível. Enquanto uns falaram assim: acabou, não tem mais jeito. Jesus fala outra parada, irmão. Jesus fala para ele assim, ó: não temas, crê somente. Volta para mim, para o versículo 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha a profundidade, parece simples essa palavra. Mas Jesus estava dizendo isso para um homem que recebeu a notícia que a filha dele morreu. Deus é assim. Nas situações em que você se depara com coisas impossíveis, Ele olha para você e diz: não temas, crê somente. Mas Ele só diz isso para quem está conectado com Ele. Olha para o teu irmão e fala assim: não temas, crê somente. Agora levanta a sua mão para o céu e fala assim: eu não vou temer. Diga: chegou o tempo de crer somente e intensamente e viver a manifestação do poder de Deus. Quem crê, dá um glória aí, irmão. Dá um glória a Deus sem crer nisso aí. E agora eu entro, parece que eu tinha conversado com o Jean sobre o que eu ia ministrar. Ele entrou enquanto ele falava no momento das ofertas sobre gratidão. Ele falou sobre murmuração. E eu quero entrar no próximo ponto. Olha o que acontece. O próximo versículo diz o seguinte. Versículo 37. Contudo, Jesus estava entrando, chegando na casa de Jairo. Ele fala assim, a Bíblia diz assim: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João.
Porque Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, nosso Redentor, por que o próprio Jesus selecionou as pessoas que estariam com ele no momento da manifestação do poder de Deus? Sabe por quê, irmão? Porque tem gente que atrai e tem gente que repele o poder de Deus. Tem gente que está pronto para viver milagre. Tem gente que está longe, distante de experimentar milagres de Deus. Desculpa dizer isso para você. O poder de Deus exige de nós uma postura diferente. Às vezes nós queremos experimentar o poder de Deus, mas nós estamos nos comportando, a nossa conduta tem sido uma conduta de pessoas que repelem o poder de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que se a tua conduta até hoje tem repelido o poder de Deus se manifestar, a partir de hoje isso vai mudar. Você vai atrair o poder de Deus para a tua vida em nome de Jesus. No ano de 2025 a tua história vai ser diferente. Deus está escrevendo uma nova história para a sua vida, para Sara Recreio, para Sara Nossa Terra. Nós viveremos um ano onde a manifestação do poder de Deus será constante, frequente, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas causas, nas nossas finanças. Deus vai derramar algo novo sobre a tua vida neste ano, em nome de Jesus. Jesus continua dizendo o seguinte, o texto continua dizendo o seguinte: chegando a casa, verso 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorão? Por que estáis em alvoroço e chorando? A menina não está morta, apenas dorme. Uma pergunta para você, igreja: a menina estava morta ou estava dormindo? Ela estava morta ou dormia? Sabe o que é isso? Para os homens, ela estava morta, mas para o poder de Deus, Deus é capaz de despertar os mortos. O que está morto na tua vida, hein? O que morreu nesse ano de 2024 aí? Eu me lembro, até contando um breve testemunho, eu devia ter a idade do meu filho Pedro, 12 anos de idade do Dani também, Daniel, e a gente estava em Caldas Novas, interior de Goiás, e eu me lembro que a gente estava brincando lá, moleque novo, brincando, farra, meus pais ministrando num congresso lá de casais, junto com o Bispo Carlos, e eu me lembro que, em determinado momento, a gente foi pro quarto e tal, aí chamaram, vamos para lá, o Bispo Carlos mandou chamar todo mundo. Aí chegamos lá, reunimos, um menino de entre 2 ou 3 anos de idade, não vou lembrar com exatidão a idade dele, tinha se afogado na piscina. E aquela cena ficou gravada na minha mente, olha que coisa poderosa. Eu me lembro que nós chegamos lá e eu assustado, menino, era um menino que estava brincando com a gente o tempo todo, ele usava aquelas boiazinhas de braço, não sei se ele tirou na hora, não lembro de detalhes, os pais estavam fazendo o curso de casais lá, o seminário, o congresso, e eu me lembro que o Bispo Carlos chamou, e minha mãe é médica, e tinha minha mãe lá e outro médico, e essa cena ficou muito gravada na minha mente, isso faz, perdi as contas, quase 30 anos, estou ficando velho, e eu me lembro que a minha mãe estava em cima do menino fazendo massagem cardíaca, respiração boca a boca, e aí minha mãe cansava, vinha um outro médico, fazia massagem cardíaca, respiração boca a boca, e aí ele cansava, minha mãe vinha, eles se revezavam, e eu me lembro dessa cena como se fosse hoje, o médico olhou no relógio, estava todo mundo em volta, as crianças, os adultos, e eu com o olho desse tamanho, imagina, desesperado, e eu me lembro daquela cena claramente. O médico olhou para o relógio, enquanto a minha mãe fazia massagem cardíaca, respiração boca a boca, tentando reanimar o menino, olhou para o relógio, olhou para a cara do Bispo Carlos e fez assim, a mesma palavra que alguns da sinagoga disseram para o Jairo. Já era. Existe um tempo de reanimação, talvez exista alguém aqui da saúde, algum médico. Existe um tempo que depois daquele tempo não se reanima mais a criança. Eu lembro do Bispo Carlos, o Bispo Francisco conhece ele muito bem, ele deu aquela ajeitada no óculos assim, Bispo Carlos. O Bispo Francisco fez assim, o Bispo Carlos, negativo. Nós vamos orar e repreender espírito de morte.
mandou todo mundo dar as mãos e falou assim: em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito de morte, e que venha a vida, que esse menino levante. Irmão, eu vi isso, eu não estou contando o que eu vi na televisão, eu estava lá. Os 2 médicos tinham parado de tentar reanimar o menino, dentre eles a minha mãe. E aquele menino que estava desenganado, desacreditado pelos médicos, havia uma sentença de morte. Aquela oração e aquelas palavras do bispo Carlos atraíram a manifestação do poder de Deus. E aquele menino começou a tossir e vomitar na mesma hora no chão. E o médico pulou em cima do menino, começou a tirar o vômito da boca dele, limpou, e o menino começou a chorar, e os pais começaram a glorificar a Deus. E onde havia choro e pranto, houve alegria. E olha o que Jesus ensina aqui, que eu quero te dizer. Algumas pessoas podiam estar chorando, desesperadas, murmurando: por que Deus permitiu que isso acontecesse? O menino está no evento da igreja, ele morre afogado, ai meu Deus. Não é essa conduta que a gente tem que ter. Jesus, quando entrou na casa, olha o que ele fez. Projeta para mim o versículo 40. E riram-se dele, tendo ele, porém, mandado todos sair, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Próximo texto. Tomando pela mão, volta um pouquinho, eu quero parar no 40 ainda, volta, desculpa. Algumas pessoas choravam e pranteavam. Jesus falou: ei, por que vocês choram? Por que vocês murmuram? A menina não está dormindo não, ela só dorme. A menina não morreu não, ela só dorme. Alguns riram. Sabe o que aquele riso significa? Incredulidade. Sabe o que aquele choro e as reclamações significam? Murmurações. O ambiente da murmuração, o ambiente da incredulidade repele o poder de Deus. Deus quer se manifestar nas nossas vidas como nunca, mas para que isso aconteça, nós precisamos retirar, nós precisamos expulsar da nossa vida toda murmuração, toda incredulidade. A murmuração e a incredulidade andam juntas, elas são irmãs. O coração murmurão é aquele que reclama de tudo. Ei, olha para mim, meu irmão, olha para mim, Sara Recreio, escuta algo que tem que entrar no teu coração hoje. Deus não quer que você seja alguém que diante da crise vive murmurando. Deus te chamou para ser alguém que, quando enfrentar as maiores batalhas da sua vida, ao invés de murmurar, ao invés de ser incrédulo, Ele quer que você dobre teu joelho e clame para o poder da manifestação dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Tem morte, levanta suas mãos e repreende o espírito de morte. Tem doença, levanta suas mãos e começa a repreender a enfermidade, invocar o poder do médico dos médicos. Está escassez, tem deserto, começa a chamar a existência, a provisão de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que você, que essa igreja, que esse povo, que esse estado vai viver um tempo da manifestação do poder de Deus como nunca. Essa parte eu não sei se eu consigo falar. Nós temos um filho, meu mais velho está aqui, meu campeão. Eu tenho um filho menor de 4 anos de idade, que ele é especial, ele é autista. A gente teve o laudo há mais ou menos 4 anos atrás. Um pouquinho mais, 3 anos e meio. E ele tem muitas comorbidades, né? Uma seletividade alimentar, um distúrbio do sono. E quando ele tinha 2 anos e pouco, se eu errar o tempo você releva, tá amor? A mulher grava as datas, né? A gente não. Mas eu lembro que a gente fez um dos exames, ele acordava toda madrugada, não dormia. Um tempo muito desgastante. E dentre todas as dificuldades,
A gente foi numa neuropediatra que faz o acompanhamento dele. Eu lembro que foi detectada uma epilepsia noturna, uma convulsão do sono, por isso que ele acordava. Foi uma guerra, entrou com a medicação. E aí ele tem também, foi diagnosticado com uma imunodeficiência, ele teve que fazer um treinamento com imunoglobulina, enfim, não vou gastar muito tempo contando detalhes. Mas eu lembro que a gente estava dentro do hospital com ele internado. Difícil, né? Manter uma criança autista por 2 dias fazendo uma medicação intravenosa. Quem tem algum filho autista sabe do que eu estou falando, ou alguém na família. E eu me lembro que no meio daquela guerra, a minha esposa, como era algo muito especializado, demorou um pouco para marcar, e a marcação era assim, ó, surgiu uma vaga para isso, é tal dia. E nós tivemos que fazer naquela data, né? Porque tem plano, tem hospital, tem tudo que tem que ocorrer. Eu me lembro que nesse período minha esposa, ela tem um trabalho muito interessante com mães atípicas também. Ela tinha marcado uma célula com mães atípicas lá, numa das clínicas onde meu filho faz as terapias. E eu me lembro que ela olhou para mim, meu filho estava deitado naquela cama lá, na maca do hospital, dentro de um quarto, tomando imunoglobulina. Ela falou, e agora? A célula é hoje, no 2º dia, ou no 1º da intervenção. E eu olhei nos olhos dela e falei assim, vai embora, eu estou aqui, vai pregar a palavra, deixa Deus te usar. Quem é mãe aqui sabe o que isso significa para uma mãe, né? Deixar o filho lá, fazendo algo que tinha riscos, por isso que tem que ser feito no hospital, uma internação, uma semi-UTI, o menino sendo monitorado para imunoglobulina, e ela foi, Deus usou ela poderosamente naquela célula. E enquanto ela estava fora, começou-se, ia vir o laudo, não me lembro se ele fez antes, ele repetiu o eletroencefalograma do sono para avaliar a epilepsia, porque havia uma suspeita de uma síndrome chamada síndrome de Landau. E aí repetiu-se o exame. E ela voltou. Algumas horas depois que ela voltou da célula, saiu o laudo daquele exame. E o laudo dizia assim, seu filho não tem mais epilepsia. Deus quer te levar a construir um ambiente que atrai a manifestação do poder dele. Nós enfrentamos muitas batalhas nos últimos 3 anos. Muitas. Acho que nos últimos 3 anos eu envelheci uns 10. Meu pai adoeceu antes dele morrer. Foram muitas guerras no ministério. Mas minha boca nunca se abriu para murmurar. Eu tenho um voto com Deus, sabe? A murmuração não faz parte da minha vida. A murmuração é música para os ouvidos do diabo. A murmuração é o canto de um coração incrédulo. Enquanto a minha boca estiver aqui, enquanto o ar eu respirar, minha boca vai se ouvir para chamar a existência, a manifestação do poder de Deus. Jesus expulsou a incredulidade. Jesus expulsou aqueles que riam, aqueles que duvidaram, aqueles que murmuravam e pranteavam e choravam. Para de murmurar do teu casamento. Para de reclamar dos seus filhos. Para de reclamar da tua empresa. Para de reclamar do teu trabalho. Para de reclamar do teu ministério, da tua equipe, da igreja. E comece a abrir tua boca para chamar a existência, a manifestação do poder de Deus e mudar esse ambiente. Porque onde o poder de Deus entra, onde o poder de Deus se manifesta, tudo é transformado. Onde havia morte vai haver vida. Onde havia enfermidade vai haver cura. Onde havia escassez vai haver prosperidade. Porque o poder de Deus transforma qualquer ambiente, irmão. Vou pregar mais. Meu horário passou, excedeu. Mas eu quero declarar que
o ambiente da manifestação de Deus começa a ser construído. Esse ambiente começa aqui. Percebe o que eu estou dizendo? O ambiente muda aqui. Ele invoca Deus aqui. E tudo que está ao redor muda. Fique de pé no seu lugar. Feche teus olhos aí, meu irmão. Hoje é o último culto do ano. Último domingo do ano. Dia 31 teremos o culto da virada. Mas é o último domingo do ano. Deus está te chamando para fechar esse ciclo. De uma forma diferente. Se você precisa mudar esse ambiente aí, talvez você tenha errado ao longo desse ano, talvez seus lábios tenham murmurado demais, talvez você tenha tido algumas condutas que repeliram o poder de Deus, e você quer viver um novo ano, você quer gerar e construir um ambiente que atrai o poder de Deus. Jesus entrou naquela casa depois que expulsou tudo, e olhou para a menina que estava morta e disse: Talita cumi, que quer dizer menina levanta. E aquela menina levantou. O ambiente que Jesus entrou foi transformado. Onde havia morte passou a ter vida. Se você quer receber esse poder de Deus hoje, eu quero te chamar para o altar nesse momento. Se você quer viver esse poder de Deus, se você quer um novo tempo, eu quero te chamar para vir para o altar aqui, se você pode, para vir aqui para frente, para se prostrar diante desse altar do Deus Todo-Poderoso e dizer: Senhor, eu quero construir um ambiente que atrai o Teu poder. Por muito tempo nós repelimos. Se você errou, não tem problema. Hoje é o dia da mudança, irmão. Sai do teu lugar e fala: Senhor, eu preciso construir um novo ambiente. Eu preciso construir um novo ambiente. Eu preciso construir um ambiente que atrai a tua glória. Um ambiente que atrai o teu poder. Até minha fé tocar em ti, eu descansarei. Só preciso confiar em ti. Preciso confiar em ti, eu me lançarei, até minha fé tocar em ti, eu descansarei, só preciso confiar em ti. Eu queria que os pastores viessem ministrar sobre essas pessoas. Quero chamar os pastores aqui para ministrar sobre eles. Os pastores, os missionários que estiverem presentes aqui, os diáconos, começa a ministrar sobre essas pessoas. Senhor, nós hoje repreendemos a incredulidade, nós hoje repreendemos a murmuração. Muda o nosso coração, ó Pai. Muda os corações hoje. Um toque do céu pode mudar corações. Recebe hoje o toque do Senhor que muda o teu coração, o toque do Senhor que muda a tua vida, o toque do Senhor que te transforma. É um tempo de conexão com Deus, é um tempo de corações que, como Jairo, aprenderam a suplicar. É um tempo de expulsar a incredulidade, a murmuração. Quando você toca a dor da minha É tempo de ouvir as vozes corretas. Deus estremece quando você toca a dor da minha alma e me faz viver. Deus
quando você toca a dor da minha alma e me faz viver. Meu ser estremece quando você toca a dor da minha alma e me faz viver. Meu ser estremece quando você toca a dor da minha alma e me faz viver. De mãos levantadas, igreja. Levanta suas mãos onde você está. Levanta suas mãos. E seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. O Espírito de vida. Onde havia pranto, Ele trará alegria. Onde havia incredulidade, Ele traz fé. Onde havia murmuração, Ele traz um cântico de alegria, de gratidão. Corações desconectados estão sendo conectados a Deus. É tempo de experimentar o poder da oração, da súplica. É tempo de ouvir as vozes corretas. De mãos levantadas, repita comigo essa oração. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor, eu recebo porção dobrada do Teu Espírito para gerar, diga, para construir ambientes da manifestação do Teu poder. Diga: minha vida neste ano que se iniciará será para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Diga: eu vou viver grandes milagres, porque eu vou atrair a Tua presença. Diga: a Tua glória. Diga: Pai, me perdoa pelas minhas falhas no ano de 2024 e me ajuda a mudar este ciclo e viver um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar esse refrão enquanto o bispo chega aqui. Levanta suas mãos, canta esse refrão mais uma vez. Vai. Meu ser estremece quando você toca a dor da minha alma e me faz viver. Cante com o coração. Meu ser estremece quando você toca a dor da minha alma e me faz viver. Meu ser estremece quando você toca a dor da minha alma e me faz viver. Posso orar com você? Posso orar com você? Preste atenção naquilo que a gente vai falar. É muito importante. E que o ano de 2025, aliás, a gente vai se ver ainda no dia 31, né? 9h30, nós estaremos aqui, de joelhos à meia-noite, esperando os primeiros momentos do ano de 2025. Que a bênção de Deus que nós vamos proferir agora possam entrar nas suas células, no seu pensamento, na sua alma, possa impregnar você. Você é filho, você é filha de Deus. Deus te ama, você é precioso, você é preciosa para Ele. Você é quem cria o clima, o ambiente de poder na sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Essa semana você vai ter muita paz no coração,
Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está aí invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. E essa igreja ora pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua família. Essa semana, esse ano. Porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Escutei não, gente? Como é que vai ser a sua colheita? Recebe. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Esperando vocês dia 31, terça-feira. Beijo.